Olá, amigos, boa noite. Passando aqui nessa noite para poder falar a respeito de um assunto que surgiu e todo mundo fica cobrando, né? Querendo que fale a respeito dessa situação, mas a maioria das pessoas não tem conhecimento daquilo que está acontecendo com a Venezuela e o Brasil, né? Alguém gritou hoje à tarde que os Estados Unidos estavam colocando um imposto aí de 50% e toda a imprensa estava divulgando e toda a imprensa vociferando aí, né? Gritando porque os Estados Unidos vão sobretaxar o Brasil em 50%. É ruim. Mas só que também tem aquela situação de estarmos aí com um parceiro, um cliente, um cliente que é nosso, que lindeiro aí, né, que faz divisa com o Brasil lá no norte do país, a Venezuela. É um clientão nosso aí de dinheiro para poder fazer melhorias naquele país, onde se contratava muitas empresas brasileiras, que era para fomentar o trabalho dessas empresas, né, que estavam ou estão ainda envolvidas em muitos problemas aí que a justiça ainda vai ter que resolver essa situação. Então, passando aqui nesse dia 26 de julho de 2025, esse sábado à noite, né? Para poder falar algo que a gente quase não fala, né? A gente não gosta muito de falar, mas como cidadão, tá? Entenda bem, eu estou aqui agora como cidadão, esquece todas as outras situações que eu falo aqui. E agora eu vou falar a respeito de uma situação política, econômica, que envolve o nosso país e envolve a Venezuela e que nesse momento está causando muito burburinho aí, porque muita coisa que eles estão querendo sobretaxar, e aí eu penso que é para poder penalizar o agro brasileiro também, né? Porque a maioria da taxa máxima aí está sendo colocada sobre produtos alimentícios, tá? Então, nesse momento eu quero falar com você como cidadão, tá? 26 de julho de 2025. Essa é a minha opinião. Ponto. Eu não quero saber se você gosta, se você não gosta, de que partido você é, se você é direita, esquerda, do centro. Eu não sei. Eu só quero que você fique sabendo algumas coisas que aconteceram e que muitas vezes as pessoas, até no nosso meio, que nós normalmente lidamos aí, né? Pessoas que estão desavisadas, falando coisas que não existem, tá? A Venezuela está penalizando o Brasil aí em alguns produtos em 77%, bem diferente dos 50% que também já é demais, eu acho que é demasiado essa punição, essa situação do Trump é, para com o Brasil, mas é para poder forçar uma situação, é para poder as coisas voltarem no lugar, o judiciário, o executivo colocarem a sua cabeça e a mente para poder pensar, né? Quem sabe? O legislativo está parado. Quem deveria fazer ou tomar as providências no Brasil é o legislativo, né? No caso, o Senado Federal e o Congresso Nacional, né? Os deputados federais ali. Então, nesta situação, quando falta uma liderança, então aí aparece um monte de outras coisas para poder falar, né? Então, hoje nós vamos falar a respeito de Venezuela. É uma noite enluarada aqui em Ribeirão Preto, sabe? 70% por cento hoje foi logo na manhã de umidade, mas depois caiu e já chegamos até 20 hoje. E agora já está subindo novamente 39%, mas a temperatura máxima hoje foi 30 graus. 30 graus segundo o termômetro. E também 34 graus de temperatura de sensação térmica. Vamos direto ao assunto? Vamos falar a respeito dessa situação? Por que a Venezuela, que é parceiro, ou que se diz parceiro do Brasil, ou do nosso líder aí, né? Que financiou muitas coisas na Venezuela para poder fomentar aquela situação de estar bem o povo venezuelano, e que eu acho que deve estar e deve ser
tratado como tal, sim, não tenho nada contra o pessoal da Venezuela. Aliás, eu tenho muito a favor do povo venezuelano, sofrido demais. Aqui em Ribeirão Preto, nós temos quase todos os semáforos do centro, do quadrilátero central ali de Ribeirão, pessoas venezuelanas e principalmente índios venezuelanos, na maioria as mulheres, com aquele monte de criança pedindo. Esse sistema de governo é tão bom que eles fogem de lá. É. Então, passando daqui para poder falar para você a respeito dessa situação. Às vezes a gente fica pensando que o governo brasileiro está fazendo gracinha com os Estados Unidos, e o Maduro está fazendo o que com o Brasil? Que nós financiamos muitas obras ali para a Venezuela para melhorar, tá? Eu penso que Ribeirão Preto, nesse caso eu vou falar como Ribeirão Preto, poderia muito bem pegar um pouco desse dinheiro que foi mandado lá para a Venezuela e melhorar o sistema viário de Ribeirão Preto, melhorar o sistema urbano de transportes, né? Que é uma porcaria aqui em Ribeirão. O transporte em Ribeirão é uma porcaria. Eu acho que isso é na maioria das cidades brasileiras, né? Mas veja bem o que é que o governo brasileiro faz. Olha, para poder dar qualidade de vida aos venezuelanos. E aí, veja lá o que acontece. Olha aqui, ó. Atualmente, presta atenção nisso. Atualmente, a dívida da Venezuela para com o Brasil supera 10,3 bi, não é mi, é bilhões, conforme dados oficiais do Ministério da Fazenda, atualizados até 28 de fevereiro. Nós já estamos em julho, quase agosto. Então teria que atualizar isso daí, mas até 28 de fevereiro era esse valor. Este valor inclui mais de 2,7 bilhões, presta atenção, apenas em juros de mora, acumulados desde que a Venezuela deixou de efetuar os pagamentos em 2018. Fazem 7 anos que eles não pagam nada para nós. E agora, em 2025, eles se veem no direito de sobretaxar os produtos brasileiros de quem financiou as coisas para eles lá. E era a época de Lula, né? 2018, 2000 e alguma coisa lá atrás, quando foram feitos. Já já nós vamos ver essas datas certinho. Aí, quem financiou isso daí? Lula. E olha, eu não sou defensor de Bolsonaro, não sou defensor nem de Lula, nem de Dilma, nem de ninguém. Mas veja bem, em 2018, eles deixaram de pagar a nossa dívida. E agora eles estão dizendo que vão sobretaxar os produtos brasileiros, principalmente os produtos do agro. Olha que lindo. Mas por que eles vão fazer isso? É para poder favorecer os agricultores brasileiros? Claro que não. O Brasil lá atrás se preocupou com a qualidade de vida desse povo aí, emprestou dinheiro para eles para poder fazer, sabe o quê? Metrô, fazer não sei o quê, fazer rodovia. Então, ó, há estimativas de que o passivo total possa ser ainda maior, a dívida maior, alcançando até 2,5 bi, agora já é dólares, aproximadamente 13 bilhões de reais, dependendo da cotação do dólar. Então preste atenção aqui, eles já estão devendo para nós, e nós ainda, segundo o governo brasileiro, né, mantemos relações com eles muito bacanas, de vez de ir atrás deles e falarem com eles, ó, vamos falar com eles. Por que é que está querendo essa taxa de 77% aí? Vocês estão devendo para nós, por que vocês não pagam? Mas você acha que eles têm condições ou estão em condições de querer pagar? Não. A dívida está relacionada principalmente a financiamentos concedidos para exportações brasileiras de bens e serviços. Muitos deles referentes a grandes obras, presta atenção, grandes obras de infraestruturas na Venezuela. Infraestrutura que nós estamos carentes aqui. Financiou lá. Esse é o PT. E se fosse o PL, o PSDB, sei lá o quê, eu ia falar também. Mas esse é o PT, olha só. Como metrô e siderúrgica. Nós não precisamos de metrô aqui no Brasil. Não, para quê? Vamos construir na Venezuela. Nós estamos bem, estamos tudo bacana aqui.
A saúde vai bem, a educação vai bem, a segurança vai bem, a habitação vai bem, está tudo muito bem, o social está tudo bem. Então vamos construir metrô para os nossos irmãos venezuelanos, que merecem, mas deveriam fazer por conta deles, porque eles elegeram esse representante lá, o Maduro, Nicolás Maduro, né? Então presta atenção, o dinheiro foi para construir metrô e siderúrgica. Esses financiamentos foram oferecidos por meio de linhas de crédito do BNDES. Você já conseguiu alguma coisa do BNDES? Você já tentou conseguir algum financiamento do BNDES? Você não consegue. Não consegue. Se você não tiver uma cunha, se você não tiver alguém que vai lá e faz alguma coisa para poder te beneficiar, você não consegue não. A não ser que você faça parte de algumas empresas aí que tem algumas influências escusas, né? E quando a Venezuela deixou de pagar, o Tesouro Nacional assumiu parte do prejuízo. Tesouro Nacional não, o povo brasileiro assumiu parte do prejuízo. Por meio do Fundo de Garantia à Exportação, que é o FGE. Sabe aquele fundo de garantia que você tem aí de FGE? Você que recebeu? Ah, você nunca recebeu, não? Nós pagamos para eles. Tá. Então presta atenção aqui. Ó. O calote venezuelano, presta atenção para vocês verem com quem nós estamos lidando. Caloteiros, está escrito aí, ó, caloteiro. Já dura 7 anos. E não existem perspectivas concretas de quitação no curto prazo, pois o governo Nicolás Maduro segue ignorando as tentativas diplomáticas de negociação e pagamento. Tá? Tá bom para você? É isso. Aí eu perguntei, qual é o percentual que o governo venezuelano quer impor aos produtos brasileiros? O governo da Venezuela começou de forma inesperada e sem aviso prévio a impor uma tarifa de importação sobre os produtos brasileiros que antes eram isentos por acordos bilaterais. Era isento. Esses produtos estão sendo taxados agora até 77%, de 15% a 77%. Eram isentos. Então, presta atenção. As novas alíquotas variam de 15% a 77%, dependendo do produto e da categoria tarifária. Exemplo, açúcar, margarina estão sendo taxados em torno de 40%, enquanto a farinha de trigo foi taxada em 20%. Além dessas tarifas, há também incidência de 1% pelos serviços aduaneiros, tá? Vai cobrar para poder passar lá na alfândega, aduaneiro. E 16% do imposto sobre o valor agregado, IVA. Imposto sobre o valor agregado, tornando o custo final ainda mais elevado para os importadores venezuelanos. Eles vão ter que pagar mais. E aí sabe quem que vai pagar lá depois, no final lá das contas? Aqueles que nós beneficiamos com o metrô, sabe? O povo venezuelano. De quem ou para quem nós mandamos dinheiro para financiar o metrô, para eles viverem melhor, para que eles tenham qualidade de vida. Você acha que ele está preocupado com esse negócio? Essas medidas descumprem o acordo de complementação econômica 69, ACE 69, né? É um acordo de complementação econômica, que previa isenção tarifária para a maioria dos produtos brasileiros mediante a apresentação de certificado de origem. Agora, nem com a apresentação do certificado de origem não vai ter. Vai ser taxado. Por hora, não há justificativa oficial de Caracas, que é a capital lá, né, Venezuela. Nicolás Maduro, camarada com uma canetada, aumentou para a nova taxação. E tanto o setor privado quanto o governo brasileiro seguem em busca de soluções diplomáticas para reverter as tarifas e normalizar o fluxo comercial. Lindo, né? Vocês mandam dinheiro para eles e agora eles fazem essa palhaçada aí, param de pagar a dívida com a gente e agora ainda querem sobretaxar os produtos brasileiros? Vocês estão ruim de parceiro, hein? Em quais produtos o percentual poderia ser de 77%? Foi isso que eu perguntei. Aí, olha só aqui. Entre os produtos brasileiros exportados para a Venezuela, aqueles mais sujeitos à tarifa máxima de 77% são os alimentos, principalmente os alimentos e produtos industrializados do setor de alimentos.
É isso. Vai ajudar quem? Essa cobra, né? Agora fica aí, ó. Reportagens recentes indicam explicitamente que itens como arroz, milho, açúcar, farinha, cacau, margarina, cana-de-açúcar, tudo coisa que o venezuelano não precisa. Não precisa. Isso aí nós não vamos ajudar, porque o arroz não é essencial. Milho? Que? Milho para quê? Açúcar para quê? Farinha para quê? Cacau para quê? Margarina para quê? Estão entre os mais atingidos pelas novas alíquotas, que são de 15% a 77%, conforme o produto. As fontes esclarecem que o impacto maior do percentual de 77% recai sobre alimentos básicos e industrializados, enviados por estados próximos à fronteira. É ali, aquele Roraima ali, né? O Acre, o pessoal ali de cima, especialmente Roraima, que é o principal exportador desses itens para o mercado venezuelano. Essa Venezuela não brinca, não. Dessa forma, os produtos alimentícios e derivados, principalmente grãos, arroz e milho, farinhas, açúcar e óleos vegetais, têm incidência potencial dessa alíquota, olha só, máxima nas operações mais recentes após a decisão unilateral da Venezuela. Aí eu falei assim, mas tá bom, isso aí é um negócio que vai prejudicar o povo venezuelano muito. Comida é o básico do negócio. O dinheiro que o Brasil emprestou foi para construir o quê? Essa montanha de dinheiro deve ter sido gasto com alguma coisa. O que foi que colocou? Aí olha só o que respondeu aqui. O dinheiro que o Brasil emprestou para a Venezuela por meio de, principalmente do BNDES, foi para financiar, presta atenção, foi financiar vários grandes projetos de infraestrutura, executados por quem? Por empresas brasileiras. Entre os principais investimentos estão, olha aí o que é, construção e ampliação do metrô de Caracas e Los Teques, com aporte de 2,2 bi de reais, que visavam melhorar o transporte público para milhões de passageiros da Venezuela. Não é do Brasil não, da Venezuela. Construção da siderúrgica, de uma usina siderúrgica nacional. Um projeto bilionário tocado por quem? Por nada mais, nada menos que a Andrade Gutierrez, uma construtora aqui do Brasil. Construção de um estaleiro, de um porto lá, né? Um estaleiro no porto Astialba. Olha que lindo. Nós não precisamos disso aqui no Brasil. Nós estamos bem de tudo, né? Projetos de saneamento do rio Tui. Não é Tietê, não. É Tui, no estado de Miranda. No Brasil não tem no estado de Miranda. Consequentemente, esse negócio foi feito lá. Projetos de saneamento no rio Tui. O nosso Tietê e o Pinheiros lá em São Paulo, não interessa. Não estamos nem aí com isso daí. Esses projetos para saneamento desses dois rios aí em São Paulo, torná-los navegáveis, torná-los limpos, né? Não é para quê? Miranda, lá no estado de Miranda tem o Tui que está precisando mais que aqui. Isso é o PT, tá? Depois vocês vêm falar que eu falo de PSDB, eu falo de PL, falo de quem for. Fez coisa errada, eu falo. Esses financiamentos totalizaram mais de 6 bilhões entre 2007 e 2015, aproximadamente. Governo de PT. As obras eram conduzidas por grandes construtoras brasileiras. Grande no quê? No tamanho, né? Como Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correia. O BNDES financiava a exportação de serviços de engenharia e equipamentos brasileiros para esses projetos na Venezuela, liberando os recursos para as empresas no Brasil conforme as obras avançavam. Olha que lindo! Muito. No entanto, a crise econômica venezuelana e os escândalos de corrupção envolvendo algumas dessas empreiteiras, notadamente revelado pela Operação Lava Jato, sabe aqui, ó,
Ó, crises que foram aqui, foram notadas aí, né? Foram pegas aí nos escândalos de corrupção, né? Da Lava Jato, afetaram a continuidade e o cumprimento de contratos, além de comprometer o pagamento das dívidas. Grande parte desses empréstimos não foi quitada até hoje, levando a uma dívida que ultrapassa os 10 bilhões de reais. Portanto, o montante de dinheiro emprestado pelo Brasil foi aplicado em obras de transporte público, siderurgia, construção naval, saneamento da Venezuela, projetos de grande porte que contaram com a expertise, olha aqui, ó, expertise de empresas brasileiras, mas que enfrentaram muitos desafios econômicos, políticos no destinatário. Entendeu o que é que eu tô falando? Às vezes as pessoas ficam assim, mas para que fim o Brasil financiou a construção de metrô na Venezuela? O Brasil financiou a construção e expansão dos sistemas de metrô em Caracas e Los Teques, na Venezuela, com o objetivo principal de melhorar o transporte público para milhões de passageiros nessas cidades. Esse financiamento totalizou cerca de 2,2 bilhões liberados pelo BNDES, foi parte de uma estratégia para fomentar o crescimento econômico brasileiro por meio da exportação de serviços de engenharia e construção civil. Empresas brasileiras, como a Odebrecht, foram contratadas para desenvolver essas obras internacionais que incluíam, presta atenção, que incluíam a ampliação de linhas já existentes e a criação de novas estações para facilitar o deslocamento urbano. Está precisando de deslocamento urbano aí na sua cidade? Não, mas aqui no Brasil não está precisando não, é só lá na Venezuela. Assim, o fim principal do financiamento do metrô era proporcionar uma infraestrutura de transporte eficiente. Seu transporte aí na sua cidade é eficiente? Para a população venezuelana, ao mesmo tempo em que promovia a participação das empresas brasileiras no mercado internacional, gerando emprego e renda no Brasil. Faz a construção lá e gera emprego e renda aqui? Como é que é esse negócio aí? Só se for gerar emprego e renda para esses que estavam no comando dessas empresas aqui, né? Renda principalmente, né? Emprego não sei se vocês estão muito atrás, não. Mas veja lá o que é que está aqui, ó. Porém, devido à crise econômica da Venezuela e os escândalos de corrupção relacionados, as obras enfrentaram atrasos, paralisações, dificuldades na conclusão, além de comprometerem o retorno financeiro esperado pelo Brasil. Acabou, irmão. Não tem mais jeito, não. Essa turma voltou, como diz o nosso chuchu, né? Voltou à cena do crime. Tá vendo por que é? Que tá devendo tanto dinheiro? E que agora essa turma resolve taxar os produtos brasileiros, principalmente os agrícolas, né? E os que são industrializados, mas são provenientes de agrícolas. Eles estão preocupadíssimos com os nossos agricultores, principalmente do norte, nordeste do Brasil, né? Eles estão muito preocupados. Então eles resolveram taxar. E o brasileiro vai assim, pagando para ter coisas boas nos lugares onde a gente nem pensa em passar ou vai passar, né? É isso. É o governo brasileiro sendo bonzinho com os outros, esquecendo do povo brasileiro. Tá bom? Durma com esse barulho. Que Deus te abençoe. Uma boa noite de sono. Que tenha um sono reparador e tranquilo para você. Mas continue pensando, tá? Se você tem alguma ligação com essa gente que é vermelha e que aqui não está fazendo nada para melhorar para nós, cuidado. Não estou dizendo que os que são verdes são os melhores, não. E nem que eles não têm problemas. Tem problema e tem muito. Mas às vezes é muito menos do que os vermelhos. Deus te abençoe. Boa noite. Fique em paz. Fique com Deus.